Madre Mariane Cope nasceu na Alemanha a 23 de janeiro de 1838 e faleceu a 9 de agosto de 1918. Seus pais se mudaram para os Estados Unidos e ali Mariane se fez religiosa da Ordem Franciscana Secular na cidade de Nova York. Com um pequeno grupo de mulheres, ela conseguiu abrir 2 dos primeiros hospitais católicos no centro de Nova York: o Hospital Santa Elizabeth, em Utica, e o Hospital São José, em Siracusa. Ela trazia uma proposta de atendimento, por assim dizer, bastante inovadora para aquele tempo. A vontade de atender e cuidar daqueles que eram rejeitados pelo sistema vai ser o divisor de águas na história de Madre Mariane. Outro ponto interessante é lembrar que os seus hospitais seriam pioneiros em regras de direitos do paciente e também de práticas de limpeza nunca antes vistas nos Estados Unidos. Mariane tinha diante de si o exemplo de São Francisco de Assis como modelo de vida. Seu coração ardia de caridade. E quando ela foi convidada pelo rei do Havaí para cuidar de pessoas que sofriam de lepra na ilha de Molokai, Mariane então levantou os olhos para o céu e a agradeceu profundamente. Ela sentiu uma grande alegria, pois iria ajudar o padre Damião de Welster. No entanto, o que Mariane não sabia era o que Deus tinha reservado para ela naquele fim de mundo. Seu nome de batismo era Bárbara Cope. Seus pais se chamavam Peter e Bárbara. E quando eles chegaram aos Estados Unidos, eles vão mudar o sobrenome da família para Cooper. Consta que o casal teve também 8 filhos. A família se estabeleceu ali na cidade industrial de Utica, em Nova York. Eles foram membros da paróquia de São José, onde Mariane vai frequentar a escola paroquial e aprender as primeiras letras. Ainda pequena, Mariane manifestou o interesse de ser uma religiosa, e quando ela estava na 8ª série da escola, seu pai ficou doente e já não podia trabalhar. E como ela era a filha mais velha, então ela abandonou a escola e foi trabalhar numa fábrica de lã para ajudar seus pais. Ela tinha 14 anos e era com muita alegria e paciência que ela encarava essa sua nova realidade. Seu sonho de entrar para o convento teria de esperar alguns anos. E ela esperou com paciência, pois sabia que em tudo isso estava a vontade de Deus. Por enquanto, o que ela tinha mesmo de fazer era ajudar os seus pais a cuidar dos irmãos menores, até que eles pudessem cuidar de suas próprias vidas. Acontece que o pai de Mariane faleceu em 1862, quando ela tinha 24 anos. E a jovem agora, olhando ao seu redor, viu que seus irmãos já estavam todos bastante crescidos, assim eles poderiam sustentar a mãe, a senhora Bárbara. A senhora Bárbara, ela vai viver ainda mais 10 anos. Então Mariane considerou que já era hora de seguir seu caminho, por isso ela uniu-se às Irmãs de São Francisco, e ali mesmo ela fez os votos religiosos na Igreja da Assunção, em Siracusa, Nova York. Ela começou seu apostolado no campo da educação das crianças de imigrados de origem alemã, tendo sido ela escolhida como professora, e depois ela foi escolhida como diretora das novas escolas para imigrantes de língua alemã daquela região. Com as revoluções de 1848, que estavam agitando toda a Europa, muitos imigrantes católicos alemães entraram nos Estados Unidos. Mas um dia ela recebeu um convite muito intrigante. Esse era um chamado que mudaria sua vida de uma vez por todas. Madre Mariane Cope recebeu uma carta urgente. Essa carta trazia um pedido quase desesperado do bispo de Honolulu. O senhor bispo pedia ajuda para a evangelização nas ilhas do Havaí e principalmente ajuda para administrar hospitais e escolas naquelas ilhas. Naquela época, Madre Mariane tinha 45 anos e já era irmã da Ordem de São Francisco fazia 21 anos.
É certo que havia motivos para a Madre Mariane ter ignorado aquela carta. Ela cresceu e viveu praticamente a vida inteira ali em Nova York. Ali ela realizava a sua vocação, no hospital e também na ordem religiosa. No desenho empresarial, Mariane era então uma pessoa bem-sucedida. Seus talentos de administração e organização eram reconhecidos por todos, tanto que em poucos anos ela se tornara membro do conselho administrativo de sua congregação religiosa. E isso com apenas 32 anos de idade. Ela ajudou também a fundar os 2 grandes hospitais públicos dos Estados Unidos e se tornou supervisora geral de um destes hospitais, que foi o Hospital de São José, em Siracusa, Nova York. Ela dirigiu esse hospital, por exemplo, entre os anos de 1870 a 1877. E ali ela implantou novas práticas de atendimento de qualidade a todos os pacientes. A Madre experimentou momentos e vivências enriquecedoras e que seriam de grande utilidade para a missão especial que ela iria viver brevemente. E essa missão estava agora diante dela, na verdade, estava em suas mãos, nas palavras daquela carta que chegou do Havaí. Diante da Madre abriu-se um novo caminho. Naquela carta havia um pedido especial e urgente do próprio rei do Havaí. O rei pedia ajuda para cuidar de pessoas que estavam com lepra. A carta relatava que mais de 50 congregações religiosas haviam recebido esse convite para essa missão, mas todas haviam recusado o pedido do rei. Pois nessa época a lepra era considerada altamente contagiosa e havia infestado todas as ilhas. No entanto, a Madre Mariane viu nesse convite um chamado divino. Devota de São Francisco de Assis, a Madre decidiu imitar esse santo e foi ela, primeira e única, a responder positivamente a esta missão. Em seu diário, ela escreveu: "Estou ansiosa por esta tarefa e desejo de todo o coração ser uma das escolhidas. Que grande privilégio será sacrificar-se pela salvação dessas almas. Não estou com medo da doença, pelo contrário, será um grande prazer servir aos abandonados leprosos." A Madre ergueu os olhos para o céu e sentiu uma grande alegria. Reuniu algumas irmãs de sua ordem religiosa para essa missão. Elas eram a Madre Leopoldina, Crescência, Charles Hoffman, Rosália e Marta Kaiser. Todas elas mulheres de grandes virtudes e muita coragem. Elas viajaram para Honolulu, capital do Havaí, e ali elas chegaram em 8 de novembro de 1883. Elas começaram rapidamente a trabalhar e iniciaram ali o processo de limpeza do hospital e atendimento dos 200 pacientes. Em 1885, as irmãs fizeram grandes melhorias nas condições de vida e tratamento dos pacientes do hospital. Aquele hospital era um ponto de partida, por assim dizer. Primeiro, eles recebiam todos os pacientes da lepra que vinham de todas as ilhas. E ali as irmãs ministravam os primeiros tratamentos. Todavia, os pacientes mais graves eram enviados para o confinamento na ilha de Molokai. 2 anos já se passaram e a Madre chegou mesmo a pensar que tão logo estabelecesse sua missão no Havaí, poderia regressar aos Estados Unidos, ao seu querido Hospital de São José. Mas quando ela chegou ali, ela viu com grande pesar a real situação de toda aquela gente. Ela notou o serviço precário do hospital, as más condições de higiene. Ela viu também a falta de alimentação adequada e, finalmente, tudo isso fez com que ela mudasse seus planos. Agora ela entendia muito bem o porquê Deus lhe trouxe até ali. As irmãs fundaram uma casa para receber as crianças órfãos dos pais leprosos, que eram rejeitadas por todos. Mas, por ordem de um novo governo do Havaí, o hospital onde as irmãs trabalhavam, que era o Hospital de Oahu, foi fechado em 1887 e todos os doentes tiveram que ser transferidos para a ilha de Molokai. As irmãs ficaram então diante de um dilema. E agora?
voltar para os Estados Unidos ou seguir para Molokai. Essa segunda opção indicava que elas nunca mais poderiam retornar devido à gravidade dos pacientes. No entanto, Madre Mariane e suas irmãs aceitaram a missão e partiram para Molokai. Dessa forma, as irmãs iriam ajudar ao padre Damião, que nessa altura já estava bastante debilitado em sua saúde, pois ele havia contraído a doença da ilha. A Madre Mariane é quem vai cuidar pessoalmente do padre enfermo. Quando Damião faleceu em 1889, a madre se tornou a sua sucessora. Ela viu de perto a miséria e a desesperança na comunidade, onde os leprosos foram abandonados para uma morte certa. As freiras trabalhavam dia e noite e de forma metódica, lavando as feridas dos pacientes, limpando seus aposentos e consertando casas em ruínas. Elas plantaram flores e árvores, cercando o complexo de beleza, além de frutas e legumes para uso na cozinha. Madre Mariane criou um lar para 80 meninas abandonadas que eram filhas de pacientes com hanseníase. E ali a madre ensinou também a estas meninas como fazer lindos artesanatos e mostrou a elas como fazer a costura de seus próprios vestidos elegantes e coloridos para que assim elas pudessem animar seu espírito. Ali elas criaram um lar para os homens, além de trabalhar com as mulheres e meninas da ilha. A verdade é que ali trabalho não faltava. Teve um momento em que foi preciso que, em 1895, 4 irmãos religiosos da Ordem do Sagrado Coração fossem ajudar as irmãs com a educação de uma escola especialmente para os meninos da ilha. Em suas muitas realizações na ilha, Madre Mariane criou o Hospital Malulali, que foi o primeiro hospital geral de Maui. E ali ela implantou, por exemplo, programas de saneamento para os pacientes. Durante 30 anos, Madre Mariane esteve em Molokai, juntamente com suas irmãs religiosas, como fiéis colaboradoras, e todas elas vivendo voluntariamente exiladas com seus pacientes. A madre dizia que tudo o que fazia na ilha era somente por amor a Deus. Ela estava geralmente com um sorriso no rosto, por isso recebeu o título de Mãe dos Leprosos. O altruísmo de Mariane comoveu muita gente. Por exemplo, o escritor escocês Robert Louis Stevenson, bastante conhecido no século XIX por sua literatura de viagem, ele era um homem apaixonado pelo reino do Havaí. Inclusive, ele já havia visitado esse reino várias vezes, fazendo até mesmo amizade com o rei havaiano David Kalakaua. Stevenson desejava muito conhecer pessoalmente o padre Damião, mas o padre faleceu pouco antes da viagem do escritor. Mesmo assim, Stevenson se tornou um dos maiores defensores de São Damião, escrevendo até mesmo um panfleto em defesa do heroísmo do santo homem. Era o ano de 1889 quando Stevenson soube que Madre Mariane estava trabalhando em Molokai substituindo o padre Damião. Então, ele desejou muito conhecer a madre. Nessa ocasião, Stevenson estava com sua esposa e filho em seu barco, procurando um clima favorável em que pudesse trabalhar sem tossir. Isso porque Stevenson tinha tuberculose. Ele atracou seu barco na margem de Molokai e Madre Mariane deu as boas-vindas ao autor e lhe mostrou a comunidade onde ela e suas irmãs viviam e trabalhavam. Por 8 dias, Stevenson e sua família esteve ali, residiu na casa de hóspedes do assentamento, observando a vida diária dos leprosos na comunidade e ajudando a irmã Mariane com seus cuidados. Quando ele deixou a comunidade de leprosos, ele enviou um piano para a Madre Mariane, dizendo que esse piano era para que sempre houvesse música naquele ambiente doloroso. Stevenson ficou bastante emocionado com o trabalho da madre, que ele mais tarde resolveu escrever um poema em sua homenagem. O poema é datado de 22 de maio de 1889 e diz: Reverenda Irmã Mariane, matrona da casa do bispo Kalaupapa, para ver a infinita piedade deste lugar, o membro mutilado, o rosto devastado, os inocentes sofredores sorrindo para a vara. Um tolo foi tentado a negar seu Deus. Ele vê e encolhe,
Mas se ele olhar de novo, veja, beleza brotando do peito da dor. Ele marca as irmãs nas margens dolorosas, e até um tolo fica em silêncio e adora. O fato é que todos reconheciam a coragem de Marianne Cope ao aceitar essa missão, a qual sem dúvida ela cumpriu como serva de Deus, com abnegação, compaixão e serviço. Tanto que os historiadores do seu tempo diziam que ela tinha um coração extraordinário. Na madrugada do dia 9 de agosto de 1918, enquanto dormia, Madre Marianne teve uma parada cardíaca e não resistiu. Ela tinha 80 anos de idade. Seu corpo foi enterrado ali mesmo, em Kalaupapa, como era seu desejo. Madre Marianne não apenas prestou cuidados de saúde aos abandonados de Molokai, como também ofereceu cura para a mente, corpo e espírito, criando uma comunidade que apoiava a criatividade individual, a dignidade e, principalmente, o respeito. Hoje é bastante comum nos hospitais a promoção do espírito de qualidade de vida dos pacientes. É justo dizer que toda essa filosofia de valor tem a forte influência da visão de Santa Marianne Cope. Seu trabalho continua bastante vivo e eficaz. Hoje, existem mais de 60 irmãs de São Francisco que trabalham ali, em escolas, paróquias e centros de saúde no Havaí. Nenhuma delas contraiu lepra como Marianne Cope havia prometido àquelas poucas freiras que a acompanhavam no início. Marianne Cope foi beatificada em 14 de maio de 2005 pelo Papa Bento XVI e canonizada mais tarde em 21 de outubro de 2012 pelo mesmo Papa. O dia de sua festa litúrgica é 23 de janeiro. Agora, é mesmo notável o fato como o Havaí, sendo um país tão pequeno e incrível, ao mesmo tempo possa ter conseguido produzir 2 santos com a mesma missão.